Muy buenas noches, amados amigos y hermanos. Muito boa noite, amados amigos e irmãos. Aqui em Santo Anastácio, Aqui São Paulo, em Brasil. Santo Anastácio, São Paulo, É Brasil. para mim uma bendição grande estar com vocês. É para mim uma bênção grande estar com vocês para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor do programa divino e conhecer o mistério da transformação e o arrebatamento e conhecer o mistério da transformação e o arrebatamento dos filhos de Deus. Para o qual quero ler em Filipenses capítulo 3, verso 20 a 21, em Filipenses capítulo 3, versículos 20 ao 21, onde diz: Mas nossa cidadania está em los cielos, mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos al Salvador, de al onde Senhor Jesucristo, esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, que transformará o nosso corpo de humilhação para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, para ser conforme o seu corpo el glorioso, poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las segundo o seu cosas. eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Nuestro tema para esta ocasión Nosso tema para essa ocasião é es el misterio de la o transformación mistério da transformação y el arrebatamiento. e o arrebatamento. Está la transformación, esta Está a promesa de la transformação. Essa promessa da transformação está na Escritura? Sí está. Sim, está. Hemos leído Lemos en Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21. em Filipenses capítulo 3, versículos 20 ao 21, Donde dice que Jesucristo onde diz que Jesus Cristo transformará nuestro cuerpo. transformará o nosso corpo. Pueden tomar asiento si tienen la Podem bondad. sentar, quem não ter a bondade. ¿Quién traerá esa transformación? Quem trará essa transformação? Será nuestro amado Señor Jesucristo. Será o nosso amado Senhor Jesus Cristo. ¿Cuándo ocurrirá la transformación? Quando ocorrerá a transformação? En el día No posterior, último dia, a la final trompeta. a final trombeta. ¿Quiénes serán arrebatados? Quem serão ¿Quiénes arrebatados? serán los arrebatados por el Señor? Quem serão os arrebatados pelo Senhor? Esa es la otra pregunta. Essa é a outra pergunta. Y la contestación E a es: resposta é: todos los hijos e hijas de Dios, todos os filhos e filhas de Deus, toda persona toda pessoa que ha creído en Jesucristo como que nuestro creu em Salvador, Jesus Cristo como nosso Salvador e lavou seus pecados no sangue de Cristo y ha recibido e el recebeu o Espíritu Espírito de Cristo y por consiguiente e, consequentemente, nasceu de novo. ha nacido Nasceu en el reino no de Dios. reino de Deus. Ha nacido Nasceu en la iglesia na del Igreja Señor do Cristo. Senhor Jesus Cristo. Es parte de la iglesia É de parte da Jesucristo Igreja de Jesus Cristo y es la iglesia de Jesucristo e é a Igreja de Jesus Cristo con toda persona com toda que ha pessoa nacido en ella, que nasceu nela por meio de crer em Jesus Cristo como nosso Salvador e receber seu Espírito Santo, que ha venido a ser miembro que veio, de esa se tornou iglesia, membro da sua igreja, e todos os membros da Igreja de Jesus Cristo, das eras passadas e do nosso tempo, são os que serão arrebatados com Cristo para ir com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Agora, vamos examinar com mais detalhes estas perguntas que lemos e vamos ver com mais detalhes e vamos ver com mais detalhes a resposta a todas a estas resposta a todas essas perguntas. perguntas. A promessa da transformação, En la lectura que tuvimos al principio, na leitura que tivemos ao princípio, nosotros vimos nós vimos que está en la que está na Escritura essa promessa da transformação. E é Jesus Cristo quem transformará os nossos corpos mortais, porque o corpo que obtivemos aqui na terra
é mortal, é corruptível e é temporário. Porque obtivemos um corpo no meio de uma raça caída e por isso o nosso corpo terreno veio por meio da união de um homem e de uma mulher e veio sentenciado à morte esse corpo. Por isso é que nasce, cresce e depois morre. É um corpo mortal, é corruptível e é temporário. Mas Deus nos dá o privilégio de vir a este corpo mortal para fazer contato com a vida eterna e assim ter a promessa para no último dia ser transformados e ter um novo corpo. Quem são os que terão um novo corpo? Todos os que fizeram contato com Jesus Cristo, crendo em Jesus Cristo como seu Salvador e lavando os seus pecados no sangue de Jesus Cristo. Não há outra forma para a pessoa poder obter a transformação do seu corpo. Jesus Cristo disse numa ocasião: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro caminho, e não há outra vida eterna, e não há outra forma de regressar à casa do nosso Pai Celestial com vida eterna, a não ser por meio de Jesus Cristo. Agora podemos ver que a primeira vinda de Cristo e sua morte na cruz do Calvário teve um propósito no programa divino, e foi o tomar nossos pecados, se tornar mortal e morrer ali na cruz do Calvário, levando nossos pecados para que nós pudéssemos ter vida eterna. E nós, ao crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, obtemos o novo nascimento, do qual Cristo falou a Nicodemos, dizendo: em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos estava interessado no reino de Deus e pergunta: como pode ser isto? Pode acaso um homem já sendo velho entrar no ventre da sua mãe e nascer? E se Nicodemos já estava velho em idade, como estaria sua mãe? Se estivesse viva, porque nem sequer ele disse se está vivo ou não. Mas Nicodemos via difícil o novo nascimento, porque não compreendia que o novo nascimento é por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não te maravilhes de te dizer, de que te disse: necessário vos é nascer de novo. É necessário nascer de novo para assim ter vida eterna, por meio de Jesus Cristo, recebendo o seu Espírito Santo e assim recebendo um Espírito teofânico da sexta dimensão com vida eterna. E depois, no último dia, pois receberemos o corpo físico eterno e glorificado e seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Mas primeiro, temos que nascer de novo. Primeiro, temos que receber o corpo teofânico da sexta dimensão. Quem serão? Os que serão transformados, os que primeiramente crerem em Cristo, lavaram os seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo. Receberam assim um Espírito teofânico, um corpo teofânico da sexta dimensão. E assim se encontram com vida eterna, pois Cristo disse: quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou
da morte para a vida. São João capítulo 5, versículo 24. Agora veja a forma de passar de morte à vida eterna. É por meio de Cristo. Não há outra forma. Por isso é que Jesus Cristo veio à Terra 2000 anos atrás e morreu na cruz do Calvário. Algumas pessoas não compreenderam o porquê Cristo deixou que o matassem. Mas era necessário a morte de Cristo para assim tirar nossos pecados e poder nos abençoar e nos dar um novo nascimento, nos dar seu Espírito Santo e para o último dia nos dar um corpo eterno que Ele prometeu para cada um dos crentes nele que nasceram de novo, que nasceram no reino de Deus. Por meio do Espírito de Cristo, Jesus Cristo nos falou este mistério do novo nascimento. No Evangelho segundo São João, nos diz, capítulo 1, versículo 9 em diante, a luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo, estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos, nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Agora vejam vocês como se obtém o novo nascimento, do qual Cristo falou aqui. Não é por meio de nascer através de papai e mamãe, mas por meio de nascer do Espírito de Deus, e isto é, crendo em Jesus Cristo como nosso Salvador e recebendo o seu Espírito Santo. Jesus Cristo também nos falou em São João, capítulo 7, deste mistério, e nos disse da seguinte maneira. Vamos ler capítulo 7, versículo 37 em diante, de São João. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios d'água viva. Isso ele dizia do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois aún não havia venido o Espírito Santo, porque Jesus não havia sido aún glorificado. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Jesus Cristo falou do novo nascimento em todo o tempo do seu ministério terreno. Mas durante esse tempo, os discípulos de Jesus Cristo não tinham recebido o Espírito Santo. Não tinham nascido de novo ainda. Mas Jesus Cristo lhes ensinou que era necessário nascer de novo. E depois, encontramos no livro de Atos, no capítulo 2, que no dia de Pentecoste veio o Espírito Santo sobre 120 pessoas. E foram cheios do Espírito Santo. 120 pessoas crentes em Jesus Cristo. E aí nasceram de novo 120 pessoas no reino de Deus. E daí em diante, milhões de seres humanos obtiveram um novo nascimento ao crer em Cristo como seu Salvador, lavar os seus pecados no sangue de Cristo e receber o Espírito de Cristo. Assim é como se nasce de novo. Jesus Cristo prometeu que enviaria seu Espírito. Em São João capítulo 14, versículo 26 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito.
les está hablando está falando de la venida da del vinda do Espírito Santo, lo cual o qual se se cumpriu no dia de Pentecoste e daí em diante ha estado viniendo el esteve Espíritu vindo o Santo Espírito Santo sobre todos os crentes em nosso amado Senhor Jesus Cristo e produzindo o novo nascimento em cada pessoa que o recebeu como seu Salvador e lavou seus pecados no sangue de Jesus Cristo. No capítulo 15, versículo 26 também, Jesus Cristo disse, isso é no Evangelho segundo São João, quando vier o Consolador que eu da parte do Pai vos enviarei, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Vós também testificareis, pois estáis comigo desde o princípio. Aqui podemos ver novamente a promessa da vinda do Espírito Santo para os crentes em nosso amado Senhor Jesus Cristo. E em São João capítulo 16, versículo 12 ao 15, disse Jesus: ainda tenho muito que vos dizer, mas agora não podeis suportar. Pero quando venga o Espírito de verdade, ele os guiará a toda verdade, porque não hablará por su própria cuenta, sino que hablará todo lo que oyere e os hará saber las cosas que habrán de venir. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque tomará de lo mío e os lo hará saber. Porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Agora vejam vocês como Jesus Cristo falou da vinda do Espírito Santo para os crentes nele. Essas são as pessoas que recebem o Espírito de Cristo e obtêm o novo nascimento e obtêm o seu corpo teofânico da sexta dimensão, que é um corpo parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão. Se essas pessoas morrerem quanto ao seu corpo físico, passam a viver no paraíso, nesse corpo teofânico, onde nem tem que trabalhar, nem dormir, nem se cansam, nem dormem, nem comem, porque é em outra dimensão, onde há árvores, onde há vegetação, onde há passarinhos, onde há animais, mas tudo de outra dimensão, e há pessoas, mas de outra dimensão. E para o último dia, vamos ver o que Cristo promete para os crentes nele. Capítulo 6, versículo 39 em diante, de São João diz: e a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Para que tempo Jesus Cristo disse que o Pai quer que ressuscite todos que o Pai lhe deu? Ou seja, os que o Pai lhe deu e que já partiram durante as eras da Igreja do Senhor. Ele diz que será para o último dia a ressurreição. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Para que tempo é a ressurreição dos mortos em Cristo? Os quais se encontram no paraíso? É para o último dia. E o que é o último dia? Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Diz 2 de Pedro,
capítulo 3, versículo 8, e o Salmo 90, versículo 4. Um dia diante do Senhor, para os seres humanos, é 1000 anos, são 1000 anos. 1000 anos dos nossos aqui na terra, diante de Deus, é somente um dia. E agora, quando nos fala do último dia, nos fala do último milênio. E quando a Escritura nos fala dos últimos dias, está nos falando dos últimos milênios. Vejam vocês o apóstolo São Paulo nos falando dos últimos dias, nos dizendo que os últimos dias tinham começado no tempo de Jesus, nos dizendo que Jesus, sendo instrumento de Deus, Deus falou por meio de Jesus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, nos últimos dias. E já transcorreram 2000 anos e ainda estamos nos últimos dias. Aos Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 2, diz assim São Paulo: Deus, havendo hablado muitas vezes e de muitas maneiras em outro tempo aos padres por los profetas, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, como Deus falou ao povo hebreu no Antigo Testamento, por meio dos profetas, porque não fará nada o Senhor Jeová sem que antes revele os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o universo. São Paulo está dizendo que Deus falou por meio do seu Filho, por meio de Jesus Cristo, nos últimos dias, e já transcorreram 2000 anos. É que os últimos dias, diante de Deus, para os seres humanos, são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. E por isso, São Paulo diz que Deus estava falando por meio de Jesus Cristo nos últimos dias, naquele tempo da primeira vinda de Cristo. Quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o 5º milênio e, consequentemente, começaram os últimos dias. Agora vimos o que são os últimos dias. São o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. E agora, qual é o último dia? O 7º milênio. Esse é o último dia do qual Jesus Cristo fala e diz: e eu ressuscitarei no último dia. Quem? Os crentes nele, que lavaram seus pecados no sangue de Jesus Cristo e receberam o seu Espírito Santo, e depois seu corpo físicos morreram. Cristo disse: eu vou ressuscitar, o ressuscitarei no último dia. Para o último dia, para o 7º milênio, é que a voz de Cristo, como uma grande voz de trombeta, é escutada pelos escolhidos de Deus, chamando e juntando todos os escolhidos de Deus. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 ao 11, o apóstolo São João nos fala sobre sua experiência e diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Ou seja, não em seu corpo físico, mas no espírito. Em seu corpo teofânico, foi transportado nessa visão apocalíptica ao último dia, ou seja, ao 7º milênio, que é o dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Em que dia João Apóstolo escutou a grande voz de trombeta? No último dia, ou seja, no dia do Senhor.
que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. A voz do nosso amado Senhor Jesus Cristo no último dia, no 7º milênio, nos falando com essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, e chamando e juntando todos os escolhidos de Deus, juntando-os onde? Em seu corpo místico de crentes, em sua igreja, na era da pedra angular, porque já para o último dia transcorreram as 7 etapas ou eras da igreja gentia, e somente resta a era da pedra angular, que é a era onde Jesus Cristo fala com essa grande voz de trombeta, ou seja, com a mensagem do Evangelho do Reino, e chama e junta todos os seus escolhidos na era da pedra angular, assim como falou por meio de cada anjo mensageiro de cada era nas 7 eras da igreja gentia, porque eles foram a boca de Jesus Cristo em cada era, e por meio deles esteve falando Jesus Cristo em Espírito Santo, e esteve chamando e juntando os seus escolhidos de cada era, no território correspondente ao cumprimento de cada era. A primeira era na Ásia Menor, a segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, em diferentes lugares da Europa, e a 7ª era da Igreja Gentia na América do Norte, e agora para a era da Pedra Angular, Jesus Cristo e Espírito Santo passou a América Latina e o Caribe para o chamado da grande voz de trombeta, para o último dia, para o tempo final. Se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no 7º milênio. Já estamos no último dia do qual Jesus Cristo falou, no qual ressuscitará todos os santos que partiram, os quais se encontram no paraíso, e transformará todos os seus escolhidos, os quais neste tempo está chamando e os está juntando em seu corpo místico de crentes na era da pedra angular e na dispensação do reino. Para quê? Para nos preparar para sermos transformados e raptados, arrebatados, levados à ceia das bodas do Cordeiro neste último dia. Agora vimos o mistério da transformação. Para quem é a transformação? Para os que partiram e para nós os que vivemos. Vejamos o que nos diz São Paulo em sua carta aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 49 ao 54, onde diz: assim como trouxemos a imagem do terreno, ou seja, de Adão, traremos também a imagem do celestial, ou seja, a imagem de Jesus Cristo, porque todos seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Assim como o grão de trigo, que é Cristo, foi semeado em terra e tem que se reproduzir em muitos grãos de trigo, em muitas pessoas a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Porque quando você semeia um grão de trigo em terra e nasce, cresce a plantinha, a planta, e quando produz o fruto, o que você vai ver? Vai ver milho? Se você vê milho, você não plantou trigo, então. Você, quando vê o fruto, vai ver grão de trigo iguais ao que você plantou. E isso é o programa divino. O programa de Deus é ter filhos e filhas iguais ao Senhor Jesus Cristo, com vida eterna e com as duas consciências juntas. E assim todos os filhos e filhas de Deus, quando forem transformados e tiverem um novo corpo, todos seremos como nosso Senhor Jesus Cristo, com as duas consciências juntas. Ou seja, que todos seremos profetas, porque com as duas consciências juntas, a pessoa é profeta. Não disse Moisés em uma ocasião, e também Samuel: oxalá e todo o povo seja profeta? Pois vejam, esse sentimento tão bom que estes profetas tiveram é o mesmo sentimento de Deus. Deus estava refletindo o seu sentimento.
E seu sentimento é que milhões de seres humanos, que são os membros do corpo místico de Cristo, sejam iguais ao Senhor Jesus Cristo, homens e mulheres, com um corpo físico eterno e glorificado, e com o espírito teofânico eterno também, e com as duas consciências juntas. E assim, todos seremos profetas. E assim todos veremos em outras dimensões e reinaremos com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade, porque Jesus Cristo nos redimiu, nos lavou com seu sangue precioso de todos os nossos pecados e fez para o nosso Deus reis e sacerdotes. E se nos fez reis, pois vamos reinar, porque um rei tem que reinar. E somos sacerdotes, porque Ele nos fez sacerdotes também. Portanto, vamos ministrar durante o reino milenial e por toda a eternidade. E reinaremos com Ele por 1000 anos. E depois o quê? Por toda a eternidade. Esse é o programa divino para cada um de vocês e para mim também. E agora, continuamos lendo. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Uma pessoa, mesmo que seja um escolhido de Deus, não pode estar no reino milenial de Cristo, herdando o reino de Deus e reinando com Cristo, estando em um corpo mortal, temporário e corruptível. Tem que ter uma nova vestimenta. Tem que estar vestido como rei e sacerdote. Tem que estar vestido com a vestimenta da imortalidade, com o novo corpo. E isso que Cristo tem para cada um de vocês e para mim também. E para todos os santos que partiram nas eras passadas. Nenhuma pessoa pode continuar vivendo aqui na Terra com este corpo físico que temos atualmente. Para poder continuar vivendo, tem que ser transformado este corpo temporário. Não pode herdar a incorrupção, o corpo mortal. Tem que morrer. Mas Cristo prometeu um novo corpo para nós. Para os mortos em Cristo lhes dará um novo corpo. Na ressurreição, ressuscitarão em um novo corpo. E nós, os que vivemos, seremos transformados. E seremos mudados em nossos átomos. E assim, obteremos o novo corpo. Continua dizendo São Paulo, eis que vos digo um mistério, pois é um mistério do reino de Deus. Na verdade, nem todos dormiremos. Ou seja, nem todos vamos morrer. Por quê? Porque haverá um grupo de filhos e filhas de Deus aqui na Terra, em uma era eterna, que é a era da pedra angular, que estarão sendo chamados e juntados por Jesus Cristo, com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, e serão colocados na era eterna da pedra angular. E aí, essas pessoas poderão obter o novo corpo. Agora, se algum dos nossos se for, se o corpo físico dele morrer, não há nenhum problema, pois vai ressuscitar neste último dia, ou seja, no 7º milênio, e ressuscitará em um novo corpo e será testemunha da ressurreição. Será uma testemunha para nós da ressurreição. Mas haverá milhares de pessoas que estarão vivos neste último dia e receberão a transformação dos seus corpos. E esses são os escolhidos de Deus, os primogênitos de Deus escritos no céu, desde antes da fundação do mundo, no livro da vida do Cordeiro, e que neste último dia estarão sendo chamados e juntados na era da pedra angular e na dispensação do reino, no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Agora continua dizendo,
mas todos seremos transformados. Ou seja, que todos teremos um corpo novo, um corpo transformado. Antes um corpo mortal e depois um corpo imortal. Antes, o corpo mortal, corruptível e temporário, que é o que temos atualmente, e o que os escolhidos de Deus das eras passadas tiveram. E para esse último dia, Ele prometeu nos dar o novo corpo. Ainda não temos, mas é uma promessa divina, a qual Ele vai cumprir no último dia, porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, em corpos eternos. E nós, os que vivemos, seremos transformados. Por isso, nós estamos no corpo místico de Cristo, na era da pedra angular, recebendo Sua palavra e sendo preparados para ser transformados neste último dia. Mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará. Aqui temos novamente a trombeta. É a final trombeta. Quando se fala da trombeta final, está se falando da mensagem final de Jesus Cristo. A grande voz de trombeta que João escutou no dia do Senhor. É a voz de Jesus Cristo nos dando sua mensagem final, sua mensagem do Evangelho do Reino, com a qual chama e junta todos os seus escolhidos em seu corpo místico de crentes, neste último dia, na etapa ou era da pedra angular, a era eterna da Igreja de Jesus Cristo, que obterá a transformação de todos os membros do corpo místico de Cristo deste tempo final e dos que viveram nas eras passadas. Continua dizendo, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Vejam o importante que é escutar a trombeta final. Ou seja, a mensagem final de Cristo, falando ao seu povo, à sua igreja, e chamando e juntando todos os seus escolhidos do último dia. Por isso é que ele disse, em São Mateus 24, versículo 31, e enviará seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, são chamados e juntados. São chamados e juntados todos os escolhidos de Deus. Essa é a voz de Cristo, no último dia, nos falando por meio do seu anjo mensageiro e nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse capítulo 4, versículo 1, diz, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. É a voz de Cristo, essa voz de trombeta chamando no último dia os seus escolhidos a subir à era da pedra angular, assim como em cada era chamou seus escolhidos a subir à era correspondente ao tempo em que eles viveram. E agora nós estamos vivendo no tempo da era da pedra angular, onde Jesus Cristo estaria falando ao seu povo com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino e estaria nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Assim como teve 7 mensageiros nas 7 eras da Igreja Gentia, teria um mensageiro na era da pedra angular. Agora, a voz de Cristo diz, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. E em Apocalipse 22, versículo 6, encontramos por meio de quem a voz de Cristo estará nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Diz assim, Apocalipse 22, versículo 6, e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo. A quem enviou?
o seu anjo mensageiro. Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Para mostrar o quê? As coisas que em breve devem acontecer. É por meio do anjo do Senhor Jesus Cristo que no último dia os escolhidos de Deus estariam escutando a voz de Jesus Cristo, essa grande voz de trombeta que João escutou no dia do Senhor, no último dia. Ou seja, no sétimo milênio. E agora nós, vivendo no último dia, somos privilegiados e temos a oportunidade de escutar a grande voz de trombeta, a voz de Jesus Cristo, nos dando sua mensagem final e nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E por meio do seu anjo é que escutamos a sua voz, assim como nos tempos passados a voz de Deus foi escutada por meio dos profetas de Deus no Antigo Testamento, depois por Jesus Cristo e depois pelos apóstolos e depois pelos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia e para o último dia, por meio do seu anjo mensageiro. Por meio do seu anjo mensageiro, é que os escolhidos de Deus estariam escutando a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer e assim, sendo chamados, recolhidos e colocados na era da pedra angular, no corpo místico de Cristo, para ser preparados, para ser transformados nesse último dia. Jesus Cristo, em Apocalipse 22, versículo 16, confirma novamente que Ele enviou o seu anjo mensageiro e diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. A quem diz que enviou? O seu anjo mensageiro. É por meio do anjo de Jesus Cristo que todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final, nesse último dia, são reveladas. É Jesus Cristo em Espírito Santo, velado e revelado, manifestado através do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. João quis adorar o anjo de Jesus Cristo, mas o anjo disse: Olha, não faças, eu sou conservo teu e com teus irmãos adora a Deus. O anjo de Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele somente é o profeta mensageiro da dispensação do reino e da era da pedra angular, que é enviado por Cristo com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer nesse último dia. Quantos de vocês sabiam o que eram os últimos dias? Não sabiam, mas agora sim sabemos. Por quê? Porque Jesus Cristo nos revelou o que são os últimos dias. Quantos sabiam qual era o último dia? Não sabiam, mas já sim sabemos. Sabemos que é o 7º milênio. Esse é o dia do Senhor, esse é o último dia. E para o último dia é que Jesus Cristo estaria nos falando com a grande voz de trombeta por meio do seu anjo mensageiro e estaria chamando e juntando todos os seus escolhidos nesse último dia. Para quê? Para em breve trazer a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de todos nós os que vivemos. Continua dizendo, porque é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Daí em diante, já não seremos mortais, seremos imortais. No corpo que teremos, que é o corpo novo e imortal que Jesus Cristo prometeu para cada um de vocês e para mim também. Ele prometeu esse corpo para todos que creram nele e lavaram seus pecados no seu sangue e receberam seu Espírito Santo, tanto nas eras passadas como neste tempo final. Agora vimos essas perguntas que tínhamos aqui marcadas.
está a promessa da transformação do corpo na Escritura? Sim, está. Vimos em diferentes Escrituras. Quem é quem trará essa transformação? Vimos que é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele é quem trará a transformação dos nossos corpos. Ele é quem trará a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós os que vivemos. Ele prometeu e Ele cumprirá. E em breve, os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados e teremos o corpo novo e eterno que Ele prometeu. E então seremos todos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E então receberemos nossa herança, a herança de Deus. E estaremos como herdeiros de Deus e co-herdeiros com o nosso amado Senhor Jesus Cristo, e reinaremos com Cristo nesse glorioso reino milenial e por toda a eternidade. Quando ocorrerá a transformação? No último dia, depois que os mortos em Cristo ressuscitarem em corpos eternos. Depois nós, os que vivemos, seremos transformados, diz o apóstolo São Paulo. E isto é para o último dia, para o 7º milênio. E se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no 7º milênio, no dia do Senhor, no último dia, onde Jesus Cristo, em alguns dos anos do último dia, ressuscitará os santos que partiram nas eras passadas, e nós, os que vivemos, nos transformará. É uma promessa do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma promessa bíblica para ser cumprida nesse último dia. Ainda, os mortos em Cristo não ressuscitaram, e nós, os que vivemos, também não fomos transformados, mas será de um momento a outro, neste tempo final. Quando o último dos escolhidos tiver vindo, tiver chegado ao corpo místico de Cristo. Por isso é que a mensagem do Evangelho do Reino, que é a mensagem da grande voz de trombeta, está chamando e juntando todos os seus escolhidos na era da pedra angular, no território da América Latina e do Caribe, porque esse é o território para o chamado de Jesus Cristo, da grande voz de trombeta, chamando e juntando todos os seus escolhidos, os quais têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, e são chamados e são colocados na era da pedra angular do corpo místico de Cristo, para em breve ser transformados conforme a promessa de Cristo. Quando ocorrerá a transformação? No último dia, no 7º milênio. Mas em que ano? Espere que ocorra a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação, a nossa transformação. E então, saberemos em que ano seria essa nossa transformação e ressurreição dos mortos em Cristo. Mas vimos que é para o último dia, para o último milênio, para o 7º milênio, que é o dia do Senhor, o último dia. Vimos que Jesus Cristo ressuscitou na manhã do domingo de ressurreição, na quarta vigília, pois ressuscitou pela manhã. Uma vigília consta de 125 anos, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos e 3 horas, porque uma vigília consta de 3 horas e 1 hora diante do Senhor. Para os seres humanos são 41 anos com 8 meses. E 3 horas são 125 anos. E uma vigília tem
3 horas e uma vigília profética diante de Deus tem 125 anos. Jesus Cristo perguntou sobre a vinda do Filho do Homem, se seria a primeira vigília, segunda vigília ou terceira vigília. Se seria ao escurecer, ou à meia-noite, ou ao canto do galo, ou pela manhã. E se não ocorreu nessas vigílias anteriores, é então para a quarta vigília. A primeira vigília é de 9 a 12 da noite. A segunda vigília, de 12 e meia-noite a 3 da manhã. A terceira vigília, de 3 a 6 da manhã. E a quarta vigília é de 6 a 9 da manhã. Na quarta vigília, Jesus Cristo ressuscitou. Na quarta vigília, veio o Espírito Santo sobre 120 pessoas. Na quarta vigília, foi que Jesus Cristo também caminhou sobre o mar e apareceu aos seus discípulos que estavam sendo açoitados por uma tempestade grande no meio do mar da Galileia, e eles se encontravam naquela embarcação a ponto de perecer. E na quarta vigília apareceu Jesus Cristo a eles. Agora vejam vocês os grandes eventos que ocorreram na quarta vigília. Na quarta vigília, Deus libertou o povo hebreu do exército do faraó, que entrou pelo Mar Vermelho, seguindo o povo hebreu, e Deus os destruiu ali. Foi na quarta vigília que ocorreram todas essas grandes coisas, e também foi a quarta vigília que o anjo do pacto, o anjo do Senhor, abençoou Jacó e mudou o nome de Jacó por Israel. Jacó tinha lutado com esse anjo toda a noite, mas foi quando raiava a alva que o anjo disse: solta-me, tenho que ir, já está raiando a alva. E Jacó disse: eu não te soltarei até que me abençoes. E o anjo perguntou: como te chamas? Jacó disse: Jacó. O anjo disse: não será mais seu nome Jacó, mas Israel. E assim o abençoou o anjo do Senhor, e Jacó saiu manquejando porque o anjo o tinha ferido em seu lado, ou seja, no encaixe da perna, aí, e daí em diante, Jacó manquejava, mas com a bênção de Deus. E é melhor um homem manco com a bênção de Deus do que um homem bem das suas pernas sem a bênção de Deus. Jacó saiu manquejando, mas saiu muito feliz com a bênção de Deus. Jesus Cristo disse numa ocasião: é melhor entrar no reino de Deus com um olho a menos ou com um braço a menos do que ter os 2 olhos ou os 2 braços e ser lançado no inferno. O mais importante para o ser humano é a bênção de Deus. Jesus Cristo disse: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. São os acréscimos da vida. Mas mais importante para o ser humano é o reino de Deus. É crer em Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, e assim nascer no reino de Deus, para no último dia obter o corpo eterno que Cristo prometeu para cada um dos nascidos de novo, dos crentes em Cristo. Agora podemos ver a importância de crer em Cristo, lavando nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo seu Espírito Santo, e assim sendo colocados no corpo de Jesus Cristo, corpo místico de Cristo, nascendo nesse corpo místico de Cristo, para no último dia obter o corpo eterno que Ele prometeu para cada um de vocês e para mim também. Quem serão os arrebatados pelo Senhor? Os nascidos de novo no reino de Deus.
que creram em Cristo e lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o seu Espírito Santo. Tanto os que partiram nas eras passadas, como nós os que vivemos. Que no último dia, todos receberemos o corpo eterno, o corpo novo, e depois de estar 30 ou 40 dias aqui na terra, com o novo corpo, depois iremos aqui ao céu, à ceia das bodas do Cordeiro. Cristo disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. Disse também, se não fosse assim, eu teria dito antes. Mas vou preparar lugar para vós. E se eu for e vos preparar lugar, verei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estou, vós estejais também. Porque diz que vos tomará para mim mesmo? Porque somos o corpo místico de Cristo. E Ele vem tomar seu corpo místico de crentes para levá-lo à ceia das bodas do Cordeiro. Esses são os que serão arrebatados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Vimos o mistério da transformação e o arrebatamento dos escolhidos de Deus. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também, e em breve todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro. E quem são os que serão transformados nesse último dia? Onde estão? Aqui estamos, nesse último dia, esperando nossa transformação, e esperando nossa transformação permanecemos, escutando a voz de Cristo como uma grande voz de trombeta, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Que as bênçãos de Jesus Cristo sejam sobre cada um de vocês e em breve todos sejamos transformados e levados à ceia das bodas do Cordeiro. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes. E passem todos muito boa noite. Deixo com vocês o reverendo Jean Del Corto para continuar nossa parte e depois vocês concluirão de acordo a como tem já programado, com os cânticos que tiverem programados e depois, dando graças a Cristo, iremos regozijados com toda essa palavra que Ele nos deu e permaneceremos todos os dias da nossa vida esperando nossa transformação, porque já conhecemos o mistério da transformação e do arrebatamento dos escolhidos de Deus. Que Deus os abençoe e boa noite.